Olá, sou Flávia e essa é a lição Planejamento e Mobilização na Implantação da Análise de Fonte de Função. Os objetivos dessa lição são destacar a importância do planejamento na institucionalização da análise de fonte de função, relacionar os principais componentes desse planejamento e dar algumas dicas sobre iniciativas que têm se mostrado positivas. Nesse intuito de institucionalizar a análise de fonte de função, vamos começar pelo seu planejamento e mobilização. Nos tópicos desse curso, nós apresentamos uma série de aplicações da APF em particular e das interseções que essa técnica tem com outros assuntos afins ao processo de medição e análise no desenvolvimento e manutenção de software. Passar a utilizar todas as métricas que discutimos aqui pode ser inadequado. Por exemplo, os custos envolvidos na coleta, armazenamento e análise das métricas e indicadores podem superar os benefícios advindos de sua introdução. Por exemplo, por que monitorar a produtividade do contratado em um contrato de preço global fixo? O objetivo de motivar a melhoria da produtividade já é alcançado pelo próprio modelo de contratação. A medição deve responder a uma pergunta que permita avaliar se os objetivos de negócio foram atendidos. Quando se fala em medição e análise, existem diferentes abordagens para definição e institucionalização de processos. Contudo, há um consenso que o passo inicial nessa iniciativa seja alinhar a medição com os objetivos de negócio, ou seja, estabelecer os objetivos de medição e análise. Esse alinhamento muitas vezes não é trivial e a motivação externa à organização aumenta a complexidade desse alinhamento. Por exemplo, se adequar à IN 04 pode inicialmente parecer ser objetivo, quando uma análise mais detalhada revela uma série de outros objetivos de medição e a análise referente a essa política mais ampla. Como dito, existem diferentes níveis de consciência quanto a esses objetivos de negócio. E implantar a PF com sucesso requer que aqueles objetivos afins da medição da produção sejam conhecidos. Existem expedientes comuns que podem ser considerados como melhores práticas, apesar de cada organização ter os seus objetivos particulares e até mesmo na mesma organização haver diferentes objetivos conforme o objeto da gestão. A primeira delas consiste em aqueles envolvidos no processo terem informações sobre o que seja a análise de fonte de função e o que ela mede e como abordar aquilo que ela não mede. Em outras palavras, trata-se dessas pessoas se interarem sobre os assuntos tratados nesse curso. Como nessa altura do curso você deve ter notado, a análise de fonte de função é uma técnica útil, mas não é uma panácea que resolve todos os problemas. Outro ponto importante é ter o apoio da direção da organização onde se intencione implantar a análise de fonte de função. Uma das formas de conseguir esse apoio é vincular a medição da produção a outros objetivos estratégicos como iniciativas de implantar o CMMI, obter uma certificação ISO, implantar um escritório de projeto ou implantar um Balance Scorecard na organização. Por fim, outra boa prática diz respeito a considerar que nem sempre um único processo atende aos objetivos da empresa. Por exemplo, uma gestão é aquela adotada no desenvolvimento interno e outra adotada no desenvolvimento externo. No desenvolvimento externo, o principal interesse é prazo, enquanto que no desenvolvimento interno, o principal interesse é a produtividade. A APF mede produção e não disponibilidade. Nas atividades de sustentação, o que se compra, o ativo, é a disponibilidade que permite a manutenção de níveis de serviço e, portanto, não é o objetivo da medição de pontos de função em termos de projetos de desenvolvimento e melhoria. As melhores práticas indicam que o sucesso na implantação da APF reside em 3 pilares: processo, pessoas e organização. Processo. Trata-se de adequar os processos de desenvolvimento e manutenção de sistema às novas atividades relativas à coleta, armazenamento, análise de métrica e indicadores. Estabelecer instruções técnicas como um guia para contagem e elaboração de documentos de apoio à utilização da técnica. Definir a base histórica e painéis como os apresentados no tópico de gerente de projeto com o propósito de permitir a consolidação de diferentes indicadores gerados no processo. Para que todas essas definições tenham eficácia, é importante que a coisa não se inicie do zero. Levantar dados históricos para a geração de indicadores base é uma boa estratégia de alavancar o progresso. Pessoas. Os operadores de processo devem conhecer a técnica de APF. A nossa experiência no assunto indica que um treinamento formal é fundamental nesse processo, ainda que não suficiente.
Durante um período de tempo, oferecer aos responsáveis pela aplicação da PF mentoria sobre o assunto tem se mostrado um importante aliado no sucesso de iniciativas de implantação da PF. Organização. Por fim, mas não menos importante, o suporte centralizado à aplicação da análise de ponto de função tem também se mostrado um aliado no sucesso das iniciativas de implantação da PF. Muitas vezes, para que isso se viabilize, surge a necessidade da criação de um núcleo na organização responsável por isso. Nas próximas sessões, detalhamos melhor cada um desses componentes que identificamos e descrevemos em linhas gerais nessa lição. Muito obrigado e bom estudo!